Seja bem-vindo, exploradores do cosmos! Hoje, mergulharemos nas fascinantes profundezas do sistema uraniano para desvendar os mistérios da Lua Titânia, o oitavo maior satélite do nosso sistema solar. Com uma história que remonta à descoberta por William Herschel em 1787, Titânia é um mundo gelado, enigmático e repleto de surpresas. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto exploramos sua atmosfera, geologia intrigante e as últimas descobertas sobre a possibilidade de abrigar vida. Aperte os cintos, pois a aventura interplanetária está prestes a começar. Titânia, o maior satélite de Urano e o oitavo maior do Sistema Solar, possui um diâmetro de 1.578 km. Sua descoberta remonta a 1787, quando William Herschel observou esse corpo celeste, nomeando-o em homenagem à Rainha das Fadas na obra Sonho de uma Noite de Verão, escrita por Shakespeare. Com uma composição que equilibra quantidades aproximadas de gelo e rocha, Titânia exibe uma estrutura diferenciada, composta por um núcleo rochoso e um manto de gelo. A transição entre essas camadas poderia abrigar uma camada de água líquida. A superfície de Titânia, relativamente escura e levemente avermelhada, sugere influências de impactos e processos endógenos. Apresentando diversas crateras de até 326 km de diâmetro, embora em menor quantidade se comparada a Oberon, sugere-se que Titânia tenha passado por eventos endógenos que remodelaram sua superfície, eliminando antigas crateras. Cânions e escarpas também marcam sua paisagem. A formação de Titânia, como outras grandes luas de Urano, provavelmente ocorreu a partir do disco de acreção ao redor do planeta após sua formação. Urano foi explorado de perto apenas uma vez, pela sonda espacial Voyager 2, em janeiro de 1986, proporcionando a captura de imagens que permitiram mapear aproximadamente 40% da superfície de Titânia. William Herschel fez a descoberta de Titânia em 11 de janeiro de 1787, no mesmo dia em que identificou a segunda maior lua de Urano, Oberon. Embora tenha relatado a descoberta de mais 4 satélites, esses foram posteriormente considerados erros de observação. Durante aproximadamente 50 anos após a descoberta, Titânia e Oberon não foram observados por outros astrônomos. Atualmente, essas luas são visíveis da Terra com telescópios amadores de alta qualidade. As luas de Urano recebem nomes de personagens das obras de Shakespeare ou Alexander Pope, e o nome Titânia foi inspirado na Rainha das Fadas de Sonho de uma Noite de Verão. Os 4 satélites de Urano conhecidos na época foram nomeados por John Herschel, filho de William Herschel, em 1852, a pedido de William Lassell, descobridor de Ariel e Umbriel no ano anterior. Inicialmente conhecida como o primeiro satélite de Urano, Titânia foi designada Urano I por William Lassell em 1848, embora, por vezes, tenha sido referida pelas designações de William Herschel, onde Titânia e Oberon são segundo e quarta. Em 1851, Lassell numerou todos os 4 satélites conhecidos em ordem de distância a Urano usando numerais romanos, resultando na designação Urano III para Titânia. Órbita. Titânia realiza sua órbita ao redor de Urano a uma distância aproximada de 436 mil km, classificando-a como o segundo satélite principal mais afastado do planeta. Sua órbita exibe uma pequena excentricidade e uma inclinação leve em relação ao equador de Urano. Com um período orbital de cerca de 8,7 dias, equivalente ao seu período de rotação, Titânia apresenta rotação sincronizada, mantendo uma face sempre direcionada para o planeta. A totalidade da órbita de Titânia ocorre dentro da magnetosfera de Urano. Isso faz com que seu hemisfério posterior, oposto à direção do movimento orbital, seja significativamente afetado pelo plasma magnetosférico que acompanha o planeta. Tal interação pode resultar no escurecimento desse hemisfério, uma característica observada em todas as luas de Urano, exceto Oberon. Devido à grande inclinação do eixo de rotação de Urano em relação ao plano orbital e à órbita equatorial de seus satélites, eles passam por ciclos sazonais extremos. Durante 42 anos, os polos sul e norte experimentam completa escuridão, seguida por outros 42 anos de luz solar contínua. A Voyager 2 sobrevoou Urano durante o solstício de verão de 1986 no hemisfério sul, resultando em quase total escuridão no hemisfério norte. A cada 42 anos, quando Urano atinge um equinócio e seu plano equatorial se alinha com o da Terra,
ocorrem várias ocultações das luas de Urano. De 2007 a 2008, foram observados eventos desse tipo, incluindo 2 ocultações de Titânia por Umbriel em 15 de agosto e 8 de dezembro de 2007. Com relação às características físicas, Titânia é o maior e mais massivo satélite de Urano, sendo o 8º no Sistema Solar. Sua densidade de 1,71 gramas por centímetro cúbico, consideravelmente maior que a média das luas de Saturno, sugere uma composição que inclui proporções aproximadas de gelo de água e componentes densos não gelados, possivelmente rochosos e ricos em carbono, como compostos orgânicos pesados. Observações espectroscópicas em infravermelho realizadas entre 2001 e 2005 confirmaram a presença de gelo de água cristalizado em sua superfície. Além da água, o único composto identificado na superfície de Titânia por meio de espectroscopia infravermelha é o dióxido de carbono, concentrado principalmente no hemisfério posterior. A origem desse dióxido de carbono não é completamente compreendida e pode resultar de processos como a influência da radiação ultravioleta solar ou partículas carregadas da magnetosfera de Urano. O escape de CO2 do interior pode estar ligado à atividade geológica passada. Titânia pode ser diferenciado em um núcleo rochoso circundado por um manto de gelo. Se o gelo contiver substâncias como amônia, pode existir uma camada de água líquida entre o núcleo e o manto. Sua superfície apresenta um brilho intermediário entre outras luas de Urano, com uma notável variação na refletividade em diferentes ângulos de fase. A coloração avermelhada da superfície, em grande parte devido à erosão espacial causada por partículas carregadas e micrometeoritos, exibe a simetria entre os hemisférios, possivelmente relacionada à aquisição de material avermelhado de fontes externas ao sistema uraniano. Cientistas identificaram 3 categorias de características geográficas em Titânia: crateras, chasmata, cânions e rupes, escarpas. A superfície do satélite exibe uma quantidade menor de crateras em comparação com Oberon e Umbriel, indicando uma idade mais jovem. O diâmetro das crateras varia de alguns quilômetros até 326 quilômetros, sendo Gertrude a maior cratera conhecida. Algumas crateras, como Úrsula e Jéssica, apresentam um material ejetado claro, formando sistemas de raios compostos por gelo relativamente fresco. Com exceção de Úrsula, todas as grandes crateras em Titânia têm fundo plano e picos centrais. A oeste de Gertrude, destaca-se uma área de topografia irregular denominada Bacia Sem Nome, possivelmente outra bacia de impacto altamente degradada com cerca de 330 km de diâmetro. A superfície de Titânia é atravessada por um sistema extenso de falhas geológicas, ou escarpas. Algumas dessas escarpas formam depressões na crosta, criando grabens, também conhecidos como cânions. O cânion mais destacado é o Messina Chasma, com 1.500 km de extensão, estendendo-se do Equador até próximo ao Polo Sul. Os grabens em Titânia têm dimensões de 20 a 50 km de comprimento e 2 a 5 km de profundidade. Escarpas não associadas a cânions são chamadas de rupes, como o Roussillon Rupes próximo à cratera Úrsula. Algumas regiões próximas às escarpas e à cratera Úrsula exibem uma superfície suave nas imagens da Voyager 2, sugerindo uma formação posterior na história geológica de Titânia, possivelmente por meio de processos endógenos, como o criovulcanismo, ou devido à remoção de material ejetado por impactos. A geologia de Titânia foi moldada por 2 forças principais: a formação de crateras de impacto e processos endógenos. A formação de crateras atuou ao longo da história lunar, afetando todas as áreas da superfície. Por outro lado, os processos endógenos foram globais, ocorrendo por um período limitado após a formação da Lua. Esses processos apagaram o terreno original cheio de crateras, explicando a baixa densidade de crateras de impacto na superfície atual. Outras mudanças superficiais podem ter ocorrido posteriormente, resultando na formação de planícies suaves, possivelmente originadas de material ejetado de crateras próximas. Processos endógenos mais recentes, principalmente tectônicos, deram origem aos cânions, rachaduras gigantes na crosta de gelo, causadas pela expansão global de Titânia em aproximadamente 0,7%. Atmosfera. A presença de dióxido de carbono na superfície sugere a possibilidade de Titânia possuir uma atmosfera tênue sazonal de CO2, semelhante à de Calisto.
Gases como nitrogênio e metano provavelmente não estão presentes devido à baixa gravidade da Lua, que dificultaria a retenção desses componentes. Na temperatura máxima de Titânia durante o solstício de verão, 89 K, menos 184 graus Celsius, a pressão de vapor do dióxido de carbono atinge aproximadamente 3 nar. Em 8 de setembro de 2001, durante a ocultação da estrela RIP 106829, uma oportunidade de aprimorar as informações sobre Titânia foi aproveitada. No entanto, os dados não revelaram uma atmosfera significativa, com uma pressão superficial estimada entre 10 e 20 nanobares. Mesmo que Titânia possua uma atmosfera, ela seria muito mais tênue do que as atmosferas de Tritão ou Plutão. A geometria peculiar do sistema uraniano faz com que os polos das luas recebam mais energia solar do que a região equatorial. Considerando que a pressão de vapor do CO2 aumenta com a temperatura, o dióxido de carbono pode se acumular em regiões de baixa latitude de Titânia, onde pode existir de maneira estável em áreas com alto albedo e nas regiões sombreadas da superfície, na forma de gelo. Durante o verão, quando as temperaturas polares atingem 85-90 K, o dióxido de carbono passa por sublimação, migrando para o polo oposto e para as regiões equatoriais, iniciando um ciclo do carbono. A acumulação de gelo de dióxido de carbono pode ser removida por partículas magnetosféricas, e estima-se que Titânia tenha perdido uma quantidade significativa de dióxido de carbono desde sua formação, há 4,6 bilhões de anos. Origem e evolução. Acredita-se que Titânia tenha se formado a partir de um disco de acreção ou subnebulosa, um ambiente de gás e poeira em torno de Urano após sua formação ou criado por um grande impacto que contribuiu para a inclinação axial do planeta. Embora a composição exata do disco não seja conhecida, a densidade relativamente alta de Titânia e outras luas de Urano, em comparação com as luas de Saturno, sugere que o disco pode ter sido pobre em água, contendo grandes quantidades de nitrogênio e carbono na forma de monóxido de carbono e N2, em vez de amônia e metano. O processo de acreção de Titânia provavelmente durou alguns milhares de anos, acompanhado por impactos que aqueceram as camadas externas da Lua. Após a formação, essas camadas esfriaram, enquanto o interior de Titânia aqueceu devido à decadência de elementos radioativos nas rochas. A camada superficial contraiu, enquanto o interior expandiu, causando tensões na crosta e formando rachaduras, sendo alguns dos canos atuais resultado desse processo que durou aproximadamente 200 milhões de anos. Qualquer atividade geológica endógena provavelmente cessou bilhões de anos atrás. O calor inicial da acreção, juntamente com a decadência de elementos radioativos, foi provavelmente suficiente para derreter o gelo, especialmente se algum anticongelante como amônia ou sal estivesse presente. Esse aquecimento pode ter resultado na separação de rocha e gelo, formando um núcleo rochoso cercado por um manto de gelo. Uma camada de água líquida rica em amônia pode ter se formado entre o núcleo e o manto, com a temperatura eutética dessa mistura sendo 176 K, menos 97 graus Celsius. O congelamento da água levou à expansão do interior, causando a formação dos cânions na superfície. Exploração. A única sonda espacial que examinou Titânia de perto foi a Voyager 2, que capturou imagens da Lua durante seu sobrevoo por Urano em janeiro de 1986. A menor distância entre a Voyager 2 e Titânia foi de 365.200 km, resultando em imagens com uma resolução de aproximadamente 3,4 km. Apenas Miranda e Ariel foram fotografados com resolução superior. Cerca de 40% da superfície foi fotografada, sendo apenas 24% com a precisão necessária para mapeamento geológico. Na ocasião do sobrevoo, o hemisfério sul de Titânia, e das outras luas, estava voltado para o Sol, impossibilitando o estudo do hemisfério norte, que estava na escuridão. Nenhuma outra sonda visitou Urano e Titânia, e não há planos imediatos para missões futuras a Urano e suas luas. Lua de Urano na lista de locais possíveis para a vida. Em um artigo aceito para publicação na revista científica Advancing Earth and Space Science, Ariel ou Miranda, luas de Urano, são consideradas como possíveis locais para abrigar vida. Pesquisadores reanalisaram dados de radiação coletados pela Voyager 2 há 37 anos na órbita de Urano e sugerem que uma banda de partículas energéticas, anteriormente atribuídas ao vapor d'água, pode indicar a presença de vida.
O estudo destaca a concentração dessas partículas próximo ao equador magnético de Urano, entre Ariel e Miranda, as luas mais internas. Esta concentração contraria a explicação inicial de que as partículas se originaram da cauda da magnetosfera inclinada de Urano. Comparando com luas de outros planetas, como Encélado de Saturno, que libera vapor de água de geysers ligados a um oceano interno, sugere-se que as luas uranianas, também cobertas por uma espessa camada de gelo, podem possuir uma fonte interna de calor mantendo um oceano interno líquido. Contudo, uma explicação menos intrigante é que as partículas resultam da pulverização do gelo da superfície em uma das luas. A pulverização catódica ocorre quando partículas de alta energia atingem a superfície de um objeto sem atmosfera. A incerteza persiste sobre se a pulverização ocorre em uma ou ambas as luas, Ariel e Miranda. Cohen, autor principal do estudo, reconhece que, neste momento, ambas as hipóteses são igualmente plausíveis, sendo a resposta incerta devido aos dados limitados coletados pela Voyager 2 antes de seu desaparecimento, com um encontro breve e equipamento primitivo. Chegamos ao fim desta incrível jornada pelo intrigante mundo de Titânia, uma lua que guarda consigo segredos cósmicos e desafia nossa compreensão do universo. Esperamos que esta exploração tenha aguçado sua curiosidade e inspirado um fascínio pelo desconhecido. Se você gostou deste mergulho nas maravilhas de Titânia e do Sistema Urano, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais expedições interplanetárias. O cosmos é vasto, cheio de maravilhas, e mal arranhamos a superfície. Até a próxima aventura nas estrelas! Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.